Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 17 de novembro de 2022, são 19 horas. No Globo, produtor rural que teve as contas bloqueadas por Alexandre de Moraes doou 100 mil à campanha de Bolsonaro. O dedo de Bolsonaro, a digital de Bolsonaro aparece nos atos golpistas. Sérgio Bedin é de Mato Grosso e administra empresa de cultivo de soja. Tá aqui os caminhões de uma mesma empresa, dá para ver que são todos eles, têm a mesma estética e são todos da mesma origem. É escancarado o apoio de empresários, na verdade o lockout de empresários às eleições no país. Um empresário que teve as contas bloqueadas pelo STF por suspeita de financiamento de manifestações antidemocráticas, o produtor rural Sérgio Bedin, de Sorriso, no Mato Grosso, doou 100 mil à campanha de reeleição de Bolsonaro. A decisão da corte proferida nesta quinta-feira por Alexandre de Moraes alcançou 43 pessoas jurídicas e físicas. Bedin vem de uma família de produtores rurais e é sócio administrador de duas empresas, a Holding Eldorado Participações e Administrações de Bens e a agropecuária Dona Senaide, de cultivo de soja e outros cereais. Nas duas companhias ele tem diversos parentes como sócios. Uma das empresas de Bedin já recebeu recursos públicos, mas antes do início do governo Bolsonaro, entre 2014 e 2018. O Ministério da Agricultura desembolsou 1,8 milhões para comprar itens produzidos pelo empresário, de acordo com dados do Portal da Transparência. A pasta da Agricultura compra estoques de produtores para regular os preços do mercado. Em Sorriso, Bedin também já participou de competições de tiro ao prato. Nesta eleição, o produtor rural doou para outros dois candidatos, ambos do Mato Grosso. Chuchu Dalmolin, do União Brasil, ficou como suplente de deputado estadual, e Acácio Ambrosini, do Republicanos, que não se elegeu deputado federal. Cada um recebeu 50 mil do empresário. Ao determinar o bloqueio de contas bancárias, Alexandre de Moraes argumentou que há um abuso reiterado do direito de reunião, direcionado ilícita e criminosamente para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral. Outros alvos da decisão também aparecem entre os doadores da campanha de Bolsonaro, mas com contribuições menores. Elas variam entre 1 mil e 20 mil. O único valor expressivo encontrado até agora é esse desse empresário citado. O jornal Globo entrou em contato com o tal Sérgio Bedin por telefone, mas ele não quis enviar pronunciamento agora. E o governo Bolsonaro escala um general ligado a Braga Neto para ser a ponte da defesa com a equipe de Lula, após o noticiário da imprensa dizendo que os militares estavam dificultando a transição. O governo Bolsonaro escala o general Sérgio José Pereira, um homem de confiança do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, indicou o general Sérgio José Pereira, secretário-geral da pasta, para ser o interlocutor com a equipe de Lula na transição. O general é considerado um homem de confiança do ex-ministro Walter Braga Neto. É significativo que essa decisão tenha sido tomada no momento em que o noticiário apontou que os militares estavam querendo roer a corda, estavam criando problemas para a transição. Não deixa de ser uma boa notícia o fato de que eles reagiram para mostrar que não estão boicotando a transição. A transição, pelo menos, é o que parece.
E o Mercadante, no entanto, fala que há sim um problema institucional com os militares e diz que a transição na defesa será após a volta de Lula. Jacques Wagner, senador e ex-ministro da Defesa, defendeu um nome civil para ocupar a pasta. É importante, seria muito importante, apesar de que tem gente, tem a turma do deixa disso não querendo criar problemas, mas seria importante que fosse um civil, que voltássemos a ter um civil num cargo que foi pensado, o cargo de ministro da Defesa, para ficar acima das três forças, foi pensado na redemocratização do país para que um civil mostrasse a força do Estado e mostrasse que os militares estão submetidos ao Estado e ao poder civil. Então é bem em desacordo com o espírito da Constituinte de 1988 termos um militar na pasta da defesa. E dados de Alexandre de Moraes são vazados em grupos de bolsonaristas. A suspeita é de hackeamento de informações do ministro do STF, que mudou de celular nesta quinta. Dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, vazaram em grupos de bolsonaristas no WhatsApp nesta quinta-feira. Moraes então troca o número do seu celular. Alguns dados divulgados na semana passada. Nesta quinta circularam em um grupo de apoiadores do presidente do STF 2 arquivos com dados do ministro. A suspeita é de ação de hacker. Um deles é um link com o nome Leak Alexandre e outro um arquivo de texto chamado Xandão, tô na sua cola. Os 2 arquivos são assinados por um hacker que se denomina Lux et Veritas e que escreveu a seguinte mensagem no cabeçalho: ilegal você expor dados e censurar patriotas? Tô sic na sua cola. Moraes é acusado por bolsonaristas de perseguição e censura. E a transição terá até 30 de novembro um raio-x financeiro e administrativo dos atos do Bolsonaro que devem ser revogados. O coordenador dos grupos temáticos do governo de transição, Aloysio Mercadante, disse que os 32 grupos técnicos vão apresentar o diagnóstico detalhado que vai embasar os primeiros 100 dias de governo. Na verdade, até dia 30, o governo de transição, Alckmin à frente, ao lado de Mercadante, esperam ter um diagnóstico do estado em que está a administração pública no país após o furacão Bolsonaro. E Braga Neto afirma que Bolsonaro deve voltar logo ao Planalto, mas não diz quando. O presidente está recluso há 2 semanas no Palácio da Alvorada, segundo a versão que saiu hoje, devido a uma infecção na perna, que como não é infecção na língua, não o impediria de falar. E ele também, além de sumir, ele parou de falar, parou de postar, e agora parece que o noticiário está mexendo com os brios dele. Agora ninguém sabe o que é melhor, né? Se é esse sujeito ficar calado ou falar. Inicialmente você diria que é melhor ele ficar calado, mas muitos viram um risco no silêncio dele. Agora ele diz que, ou pelo menos manda avisar que vai voltar a falar. Corram para as montanhas. E sob influência de Kassab, Tarcísio começa a transição com racha iminente do bolsonarismo. Na verdade, o Kassab já está roendo a corda do bolsonarismo faz muito tempo. Ele já conversa com Lula nos bastidores há muito tempo. Só o Lula que fique de olho aberto, porque esse sujeito não é confiável. E a Covid-19 faz com que o STF volte a determinar o uso de máscaras. Os ministros, pelo menos, já estão participando das sessões usando máscara. A gente vê aqui a presidente, alguns deles usando e outros não. Mas agora parece que todos vão ter que usar. E o Mercadante diz que não queremos para o nosso governo pendências do anterior.
em coletiva de imprensa, Mercadante detalha o processo de transição. Ele é um dos coordenadores dos grupos temáticos. E na verdade o que o Mercadante quer, e na verdade o que se pretende com a transição, é também isolar quais são os problemas herdados da administração anterior, para que o Lula faça um balanço disso no momento que assumir. É muito importante que isso aconteça. E o Lula chega a Portugal. Lá ele vai tratar de política, economia e xenofobia, não é? Que é um problema que brasileiros enfrentam em Portugal. O presidente eleito desembarca na terra de Cabral nesta sexta-feira, dia 18, com a missão de reconstruir as relações entre o Brasil e o país europeu que enfrentam problemas semelhantes como inflação e juros altos e ameaça de recessão. E a relação com Portugal não ficou muito boa durante o governo Bolsonaro, justamente porque Portugal é governado pela esquerda. E agora o Lula chega para normalizar essa situação. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, com Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.